De volta com o Jornal da Funk pela sua Fã FM 99,7. Eu já tenho pela linha telefônica o ex-senador da República, Eduardo Amorim. Será o nosso entrevistado a partir de agora. Mandando um abraço para Iracema lá do Augusto Franco. Um abraço aqui também para Adailton Santos do Sintaja na sintonia. Miltinho do Cardoso ao lado da esposa Rose, ligadinhos aqui no Jornal da Fã. Mandaram um abraço aqui também para o Fábio de Nailson. Fábio de Nailson que manda aqui uma foto também na sintonia da 99, pegando a estrada aí para ir ao trabalho e nos acompanhando. Jorge do Sol Nascente, bom dia Jorge. A Dona Lúcia lá no Conjunto Costa e Silva, ouvindo aqui o Jornal da Fã. Eduardo Amorim é o nosso entrevistado. Jornal da Fã. Entrevista. Daqui a pouquinho eu volto à participação do povo opinando sobre a polêmica da CPI da Covid na Assembleia Legislativa. Eduardo Amorim, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia, Gabriel, da produção. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo aí nos diversos cantos do nosso estado. E um bom dia especial a todos os colegas médicos. Hoje dia 18, dia do médico, né? Parabéns. Dia do médico. Em homenagem a São Lucas Evangelista, que foi um grande médico. Então, eu estou aqui também preparado para chegar no centro cirúrgico, e hoje é dia de cirurgia, com a graça de Deus. É um privilégio de ser médico, Narciso. Meu caro Eduardo, vamos começar então por este assunto. Nós estamos hoje num momento de dados controlados aí com relação à pandemia. A sua avaliação enquanto profissional da saúde do momento em que a saúde vive e que legado fica desta pandemia até o momento para os profissionais e para a sociedade? Pois é, a pandemia mexeu com todo mundo, não foi apenas países pobres ou subdesenvolvidos, mexeu com países fortes, ainda mexe. Então isso veio alertar aqueles que pensam que estavam imunes porque eram ricos, que não é bem assim. A pandemia nos deixa um rastro de sofrimento, de perdas, mas deixa também muitos ensinamentos. Apesar de nós termos um sistema de saúde que o nosso SUS é um exemplo, em todas as esferas de governo, governo federal, governo estadual, você tem um programa de imunização, ou seja, nós estávamos já preparados para imunizar todo mundo. Nós demoramos muito para entender essa mensagem, para educar, enquanto ainda não tinha vacina, que o distanciamento, não o isolamento, o distanciamento, os cuidados simples, como máscara, álcool gel e etc., poderia salvar vidas. Infelizmente, ultrapassamos a casa dos 600 mil óbitos, o que é muito triste, mas poderia ter sido muito menor se medidas fossem tomadas antecipadamente. Mas, graças a Deus, estamos virando um pouco essa página. Ainda não viramos, mas agora vem outra página, Narciso. Durante a pandemia, quase esses 2 anos, os centros cirúrgicos foram fechados. Então, houve, sim, um acúmulo de muitas outras cirurgias, de muitas outras doenças. E essas cirurgias agora começam a aparecer de forma muito volumosa. E é preciso cuidar de todos os pacientes. Então, cirurgias oncológicas que precisavam de UTI, cirurgias neurológicas, cirurgias cardíacas que precisavam de UTI, muitas delas deixaram de ser feitas, e agora realmente é a hora de enfrentar tudo isso. E o governo, os governos federal, estadual, municipal, deviam estar preparados para isso, porque todo mundo sabia que isso ia acontecer também. Então você acha que está havendo uma demora por parte dos governos para cuidar um pouco desta fila que ficou represada? Sim, com toda certeza. A gente vê isso todos os dias nos hospitais. Existe sim uma fila represada de inúmeros procedimentos. Era hora de fazer o que eu ouvi do governador Dória, o corujão da saúde, ou seja, utilizar todos os equipamentos possíveis. Existe um represamento de exames, existe um represamento de cirurgias, e existe um represamento de inúmeros procedimentos que precisam serem feitos urgentemente, que deixaram de ser feitos porque os hospitais estavam superlotados e ocupados com pacientes com a Covid. Meu caro Eduardo Amorim, na sua avaliação, já estando aí nesta fase de mais equilíbrio,
O que poderia ter sido feito de diferente em toda esta confusão que foi armada de guerra de versões nesta pandemia? Ter seguido coisa simples. Ter seguido o que a ciência orientava. Não tem milagre para isso. É seguir o que a ciência orientava. Enquanto não se conhecia com detalhe o vírus, enquanto não se tinha a vacina, era tomar medidas preventivas de distanciamento, de máscara, de álcool gel. Máscara era coisa que a gente só usava no centro cirúrgico, porque algumas civilizações, como os chineses, japoneses, já utilizavam diariamente. Para a gente era novidade usar fora do centro cirúrgico. E agora pode ter certeza que é um hábito que vai permanecer mesmo a pandemia passando ou diminuindo, como já está acontecendo. Não tenho nenhuma dúvida que muitos continuarão a usar álcool gel. Mas o vírus, veja, o vírus, ele só tinha 3 formas de entrar no organismo: pela boca, pelo nariz, pelo sistema respiratório ou pelos olhos. Então, nossa pele é um arcabouço fantástico, uma carcaça forte. Ele não entra. Então, isso já nos dava um alívio, um conhecimento de como poderíamos evitar. Infelizmente, muitos negaram, que achavam que era uma gripezinha, e, na verdade, o que se viu foi inúmeros óbitos, situações desesperadoras, falta de oxigênio em algum canto, de medicamentos que antes você comprava por centavos, aumentaram exorbitantemente. Alguns, infelizmente, se aproveitaram dessa situação também, o que é muito triste, Então, fica muitos ensinamentos, mas muitos. Então, acho que daqui para frente é mudança de hábito, de costume. A pandemia nos ensinou muito. Aprendemos pela pior forma possível, aprendemos com o sofrimento. Estamos entrevistando na manhã desta segunda-feira aqui no Jornal da Fã o ex-senador Eduardo Amorim. Meu caro Amorim, o PSDB realizou na última sexta-feira uma reunião para recepcionar aí o governador de São Paulo, o João Dória. Como é que se deu os bastidores desta reunião e qual foi o objetivo de Dória vindo a Sergipe? O PSDB está fazendo algo inédito e diferente de outros partidos. Quem quiser ser candidato a presidente da República pelo PSDB teria que disputar umas prévias. Então, um ano antes da eleição, está ocorrendo as prévias dentro do partido. Isso mostra que o partido não tem dono. O partido tem militantes e todos estão assim, cadastrados e preparados e aptos para votarem, para dizer qual o nome que deve ser o presidenciável do partido. Então, está tendo, sim, uma disputa forte. São 3 pré-candidatos que foram previamente cadastrados. Todos os militantes filiados até o dia 30 de maio poderão votar, não apenas aqueles que têm mandatos, seja deputados, senadores, governadores, nada disso. Todo mundo poderá votar, é só baixar o aplicativo no seu celular de forma muito simples e fazer o cadastro até o dia 14 de novembro. O PSDB vem nesse processo de reflexão, de amadurecimento e de mudança interna, dando esse grande exemplo. Então, sexta-feira, recebemos o primeiro das prévias, o governador Dória. Ele não passou por Sergipe, ele veio a Sergipe. Ele privilegiou realmente Sergipe, que nos deixou muito felizes. Então, o governador veio, conversou com militantes, conversou com a imprensa, conversou com o empresário, conversou com diversas pessoas e mostrou suas ideias e seus projetos. Espero que os outros 2 candidatos também venham a Sergipe e receberemos também de braços abertos e estamos aguardando para ouvir as ideias e o que pensam esses candidatos, o Eduardo Leite, o governador Eduardo Leite e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Então, Dória foi o primeiro. Foi bom porque ele realmente escolheu Sergipe, mostrando que Sergipe, embora seja o menor estado da federação, é importante sim num processo como esse. Meu caro Eduardo Amorim, da cúpula de Sergipe, melhor dizendo, quantos têm possibilidade de participar desta escolha nas prévias? Quantos sergipanos têm voto? 11 mil. 11 mil todos os 11 mil? Cerca de 11 mil
são os filiados do PSDB em Sergipe, e todos poderão participar dessa eleição. Vai ser uma eleição, vai ser uma eleição direta, então, com a participação de todos os militantes. Todo mundo. Só não participa quem não quer. Certo. Todo filiado terá direito a voto. E a votação ela vai se dar eletrônica, por meio de um portal? Vai ser em cada estado? Como é que vai se dar isso? A eleição vai se dar por meio de um aplicativo. Tem um aplicativo que o partido já está divulgando, todo mundo baixa no seu celular, e ali você se cadastra até o dia 14 de novembro, e no dia 21 de novembro é a eleição do primeiro turno. Se nenhum dos 3 candidatos obtiver 50% mais um dos votos válidos, então haverá o segundo turno no final de semana seguinte. Então é um exercício de democracia muito salutar, coisa que a gente só vê em alguns países do mundo, como os Estados Unidos e em alguns países da Europa e da Ásia. Nós temos aí o João Dória, temos o governador do Rio Grande do Sul, Ricardo Leite. Quem é o terceiro? Eduardo Leite, melhor dizendo. E o ex-prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Arthur Vigílio. Então são esses os 3 candidatos. Recebemos a visita de um, esperamos receber a visita dos demais. Estamos aguardando. Amorim já definiu em quem vai votar? Nós vamos esperar a vinda ou não dos outros candidatos. Aí sim, sentarei com a militância, com a executiva e opinarei qual o caminho que devemos seguir. Ontem, em conversa com o ex-governador Albano Franco, que também me disse que participará dessas prévias, ele disse que já definiu o voto dele em João Dória. Inclusive, referendou que durante a passagem de João Dória aqui, em alguns momentos, Dória relembrou o homem público que foi Albano Franco. Então, ao contrário de Albano, Eduardo ainda não se definiu. Não é ao contrário. Nós estamos, eu como presidente do partido, eu tenho o dever de aguardar e esperar e dar oportunidade para ouvir os demais. Eu acho que temos tempo para isso e é um senso de responsabilidade. Eu não posso definir antes, não posso afastar os demais candidatos. Tem que ouvir todos e aí sim a gente parte para uma decisão. Mas volto a dizer, o governador Dória, ele privilegiou Sergipe, ele escolheu Sergipe, ele deu importância a Sergipe, sem dúvida nenhuma. Isso é um peso importante para tomar a decisão. Espero que os outros também os façam. Meu caro Eduardo Amorim, com relação a autoridades que estiveram presentes, quais foram as autoridades sergipanas que foram recepcionar o ex-governador João Dória, desde a sua chegada ao aeroporto até o evento que foi realizado? O governador Dória, de forma muito gentil, ligou, conversou com o governador Belivaldo. O governador Belivaldo não pôde estar presente porque estava numa inauguração e ordem de serviço em Simão Dias. Eu também liguei, dizendo que o governador Dória ia chegar. Eu sei que a agenda dele é super cheia, super lotada, mas a gente teve um problema de acomodação na agenda do governador Dória. O governador Dória também visitou de forma muito gentil o prefeito Edivaldo Nogueira. Eu acompanhei, fui convidado para acompanhar. Como eu disse, sempre nas nossas atitudes, sempre fizemos uma oposição ao governo do Estado e de forma muito responsável, apresentando sempre soluções, sem nenhuma mágoa. Visitamos educadamente. O prefeito Edivaldo foi muito gentil, presenteou o governador Dória também, e depois ele seguiu para o jantar com a classe empresarial e alguns outros militantes. Então, algumas autoridades, mas uma militância muito forte, muito presente. Tivemos o cuidado, lógico, que deve ter com a pandemia. Eu, médico que sou, tenho uma preocupação muito forte ainda com tudo isso, com essas reuniões, com esses momentos de conversa. Me preocupo, tenho que me preocupar mesmo com tudo isso, a vida de muita gente envolvida. Então, procuramos fazer tudo com muito cuidado, com muita cautela, e a equipe do governador Dória ajudou muito nisso.
Meu caro Eduardo Amorim, eu tenho aqui uma pergunta daqueles que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Por exemplo, o Bino, ele pergunta aqui: Narciso, os funcionários da empresa Montenegro, que era... Ah, não, aqui é um outro assunto. Pensei que seria para o Eduardo Amorim. Mas eu tenho aqui o Antônio, diz aqui o seguinte: pergunte a Eduardo se o ex-deputado Machado deverá estar indo para o PSDB. É a pergunta do Antônio Ribeiro. Antônio, nós convidamos não só Machado, mas boa parte de alguns filiados ao antigo DEM para ingressarem no PSDB. PSDB e DEM são partidos que sempre foram irmãos, sempre estiveram lado a lado em momentos bons e difíceis da vida do nosso partido. E nessa fusão, realmente, existe alguns descontentes, né? Não sei se Machado está descontente ou não, mas, de qualquer maneira, era minha obrigação convidar Machado, Zé Rinaldo e muitos outros membros do DEM, que, com certeza, alguns desses não permanecerão no novo partido. Então, por esse perfil, por essa história de todos eles, de união com o PSDB, Machado, inclusive, que já foi do PSDB, é meu dever, realmente, convidá-los e continuarei convidando não só Machado, mas diversos outros membros do antigo DEM. Estamos entrevistando desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira o senador Eduardo Amorim, aqui no Jornal da Fã, participando conosco e trazendo informações sobre a vinda do atual governador de São Paulo, João Dória, que é presidenciável, é pré-candidato à presidência da República, disputando aí as prévias do PSDB. Prévias que acontecem no próximo dia 21 de novembro. Eduardo Amorim já explicou aqui no Jornal da Fã que todos os filiados do partido devem baixar um aplicativo, irão se cadastrar e participar da votação. Em Sergipe, cerca de 11 mil filiados ao PSDB têm direito a voto. Meu caro Eduardo Amorim, Magna Santana quer fazer uma pergunta aqui na sua participação e eu tenho também ouvintes aqui para interagir com você. Mas vamos rapidamente ao intervalo comercial e a gente retorna para dar continuidade a esta entrevista com Eduardo Amorim nesta segunda-feira. Mandando um abraço para a galera da TV Open. Galera da TV Open registrando aqui no Instagram a sintonia na 99,7. Grande abraço, Tiago Ribeiro e toda a equipe da TV Open Sergipe. Eu volto já, não saia da sintonia. De volta com o Jornal da Fã, entrevistando Eduardo Amorim, ex-senador da República, presidente estadual do PSDB. Meu caro Amorim, eu tenho aqui alguns ouvintes para interagir contigo e tenho também a Magna Santana. O Fábio Denailson pergunta o seguinte: Amorim disputará as eleições de 2022? E tem também aqui a Marcela, que pergunta: pergunte a Eduardo se será mesmo candidato ao Senado. Se for, terá muitos votos aqui em Lagarto. Sim, Fábio, Marcela, eu já coloquei meu nome à disposição, o governador Dória reforçou isso. Nós vamos sim, nós pretendemos sim disputar e colocamos nosso nome na pré-candidatura ao Senado. Então, o partido está nos dando todo apoio para isso e estamos muito focados e decididos. Você estará à disposição para a disputa do Senado única e exclusivamente ou topa a candidatura ao governo do Estado, Amorim? Eu fui chamado e minha pretensão nesse momento é a pré-candidatura ao Senado. Não tinha conversado com ninguém sobre candidatura ao governo do Estado. Me preparei muito durante minha vida, mais de 8 anos, para ser governador. Entendi que a escolha do povo foi outra, respeitei, mas comigo seria muita coisa diferente. Mas Deus sabe o que faz e sei respeitar a vontade popular. Depois do término das eleições, passei mais de 2 anos sem dar nenhuma entrevista, voltei para o centro cirúrgico, trabalhando na minha missão, na minha profissão como médico, como anestesiologista, como especialista em dor, respeitando realmente a vontade do povo, mesmo que não concordasse com coisas que aí estão. Meu caro Eduardo Amorim, eu tenho aqui o Monteiro, lá de Lagarto, que diz o seguinte: a política de Sergipe perdeu muito sem Amorim.
É a opinião dele. Tenho também o Edilberto com uma pergunta um pouco fora deste assunto de política. Vamos ouvir. Bom dia, Narciso. Bom dia, doutor Amorim. Doutor Amorim, o que é que o senhor acha, né? Já que está se falando agora de uma nova contaminação, não sei se vírus, não sei se bactéria, né? Mas através da água, né? Eles estavam comentando, eu vi um comentário na televisão, certo? Que viria uma nova pandemia, só que dessa vez através da água, alguma coisa na água que estava contaminando e que as pessoas iriam adoecer. O que é que o senhor sabe sobre isso? Obrigado. À vontade, Amorim. Sobre Monteiro, eu só tenho a agradecer a torcida, o desejo, enfim. A gente só tem a agradecer todo o carinho dessas pessoas por onde a gente passa. E sobre a Edilberto, a água sempre foi um instrumento não só para fazer bem. Se lembrar que 60% do nosso corpo é água. Então, é algo que a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado. A pandemia veio para mostrar à humanidade, olha, tome cuidado, que daqui para frente pode ser muito diferente. A humanidade ela pode ser extinta total, ou parte dela, não só por uma bomba atômica, mas também pode ser extinta por coisas que a gente não vê, como o vírus, a bactéria, enfim. Então, mais do que nunca, a gente tem que respeitar o meio ambiente e tem que tomar muito cuidado. Porque, às vezes, essa contaminação vem de forma não acidental. Pode vir de forma proposital também. Pode vir como uma forma de arma biológica, química, enfim. Eu acho que daqui para frente, Narciso, são novos costumes, novos hábitos, e está muito alerta. Eu acho que mais do que nunca vamos valorizar esse milagre, esse privilégio que é a vida. Agora, uma vida digna, uma vida com qualidade, e respeitando mais do que nunca a natureza. Então, a pandemia nos ensinou, está nos ensinando muito. Infelizmente, no nosso país, como eu já disse, são mais de 600 mil óbitos, o que é muito triste. Em Sergipe, mais de 6 mil, o que é muito, muito triste. Eu mesmo tive Covid. Eu mesmo, minha sorte foi a vacina. Eu agradeço a Deus e a vacina. Meus pulmões, 60% foram afetados. No dia que eu fiz 7 anestesias, entubei 7 pacientes, anestesia geral, e quando eu cheguei em casa, acabei contaminando toda a minha família. Então, mas Deus me deu a graça de estar aqui bem vivo, salvo, e isso me trouxe também a reflexão de que não é hora de pendurar chuteiras políticas, porque é um lugar de decisão muito precioso. É um lugar de curar, é um lugar de ajudar muitos de uma vez só. Meu caro Eduardo Amorim, ainda sobre a conjuntura para 2022, nós temos algumas candidaturas já colocadas na mesa. Temos a candidatura de Rogério Carvalho, assumida. Temos um vazio no grupo da oposição relacionado aí ao Cidadania, porque Alessandro Vieira, que seria o nome cotado, colocou o nome para a presidência da República. E teremos um candidato do agrupamento governista, ainda sem definição, com 4 nomes aí agora, já com a saída do PT, com 4 nomes à disposição do governador Belivaldo Chagas. Nesta conjuntura, como é que fica o PSDB? E ainda poderemos, perdoe acrescentar, Narciso, e ainda poderemos ter um outro nome, que seria um nome surpresa na oposição. Não é fácil, mas eu não descarto. Eu digo que dessa vez quem está dividido não é a oposição. Quem está dividido é o lado dos governistas. A oposição, a gente está tendo a dificuldade de juntar e agregar todos eles e mirar num rumo só. Mas eu não descarto. Ainda há muito tempo para isso. Você vê que nas últimas semanas o cenário mudou um bocado. Então poderá mudar ainda muito daqui para frente, muitos movimentos, muitas conjunturas e muitas conversas. Não tenho nenhuma dúvida que virando o ano, começando em fevereiro, março, os diálogos se acentuarão e poderão surgir, sim, novos nomes, diferente desses que você aí colocou. Quando Amorim coloca novos nomes, sempre se lembra de Valmir de Francisquinho.
Você acha que realmente Valmir terá coragem de ir para a disputa? Eu teria. Eu sempre tive coragem. Eu enfrentei 2 vezes, de forma desapegada. Se eu tivesse colocado meu nome para deputado federal, para senador, talvez tivesse mais chance. Eu disse isso a Valadares Filho na época. Você vai ver que da gente dividida, oposição dividida, teremos presas fáceis, não venceremos. E isso aconteceu. Mas se estivéssemos juntos, com certeza teríamos vencido, talvez até no primeiro turno. Dessa vez é diferente. Então, o nome de Valmir é sempre lembrado. Mas a vontade de cada um tem que ser respeitada e volto a dizer, ainda temos muito tempo para poder dialogar e costurar tudo isso. Dessa vez está muito mais fácil. O que está difícil, eu confesso, é você juntar essas pessoas, é você realmente convencer e fazer esse enfrentamento perante os que aí estão no governo. Estamos entrevistando o Eduardo Amorim. Magna Santana tem uma pergunta. Magna. Obrigada, Narciso. Bom dia, Sr. Eduardo. Primeiro, parabéns pelo dia do anestesista, que foi no dia 16, Obrigado, né? Que é médico anestesista. E hoje é dia do médico, né? Dose dupla. Parabéns. Dose dupla. Obrigado, Maria. Pelo exercício do sacerdócio, realmente, salvar vidas é sempre uma profissão belíssima. Bom, mas o senhor está aqui como político, e como político eu reforço o que está aí todo mundo insistindo. Né? Doutor Eduardo, a presença de Edivaldo Nogueira, acho que ele foi jantar, né? Também falaram em almoço, mas acho que foi o jantar à noite, né, que o líder ofereceu. Vi na mesa, doutor Luciano Barreto, doutor Wagner, o senhor, o próprio Edivaldo Nogueira, Vitor Hollenberg, enfim, uma mesa, né, de peso. E a presença de Edivaldo Nogueira foi simplesmente apenas de uma gentileza estar ali para recepcionar um governador, ou também é uma forma de abrir porta, de um diálogo, né? E aí eu lhe pergunto, há a possibilidade do PSDB vir a conversar com o agrupamento do governador Belivaldo Chagas, já que até o presente momento o PSDB não aponta, ou a gente não vislumbra uma candidatura majoritária, a não ser a sua, para o Senado. Existe essa possibilidade? À vontade, Amorim. O governador Dória, ele, de forma muito gentil e educada, ele foi prefeito. Na época, eles relataram, ele foi vice-presidente da Associação Nacional dos Prefeitos, quando Edivaldo foi também presidente. E os dois têm uma amizade muito estreita, muito forte, muito respeitosa. Então, mesmo estando em lados diferentes, politicamente, em talentos diferentes, muitas vezes, há um respeito muito grande. O prefeito Edivaldo seguiu essa trajetória. Ele foi convidado para o jantar e ele sentou lá na mesa e conversamos sobre política, conversamos principalmente ali impulsionado pelo governador Dória. Então, mas nada demais, apenas algumas ideias. Eu lembro que eu disse ao prefeito Edivaldo, governador Dória, lógico, chamou o prefeito Edivaldo para se estreitar mais com o PSDB, isso é uma atitude dele. Todo mundo sabe que sempre fizemos uma oposição responsável. A gente aproveitou a meia mesa para conversar sobre saúde, sobre o momento que a capital vive e enfrenta a pandemia. E perguntamos ao prefeito sobre se não era a hora de fazer o corujão da saúde, como o governador e o prefeito Dória, na época, fez na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, face ao acúmulo de procedimentos, de exames que estão aí. Ele disse que era momento realmente de pensar nisso, de refletir sobre isso. Mas a ideia é espetacular, de você aproveitar os hospitais particulares, que durante a noite praticamente não trabalham, e utilizar todo esse equipamento para diminuir essa fila gigantesca do nosso sistema de saúde e dos hospitais públicos, para fazer todos esses exames e para fazer essa cirurgia. Então, conversamos de tudo, conversamos de política, conversamos de saúde, mas de forma muito respeitosa. Mas sem nenhum atrelamento fortemente assim, a política, sem nenhum detalhe político maior.
Circulou, Amorim, com essa ida de Edivaldo, com o jantar que houve, enfim, com essa boa recepção dele. Inclusive, ontem em minha coluna eu disse que foi acertadíssima. Não tem que dar ouvidos para especulações políticas, não. Existe uma relação diplomática republicana que precisa ser exercida independente de articulações políticas. O prefeito acertou em ir para este evento. Mas, depois do evento, começou a surgir alguns comentários de que lá houve quem pudesse estar articulando uma chapa formada por Edivaldo Nogueira, candidato ao governo, Eduardo Amorim a vice e o deputado federal Laércio Oliveira ao Senado. Como é que Amorim recepciona este tipo de análise? Houve ou não conversa sobre isso durante o momento em que Edivaldo Nogueira esteve com Amorim e João Dória? Como você disse, Narciso, o respeito tem que ter. Eu mesmo, por diversas vezes, bati na porta do governador, no palácio, fui pedir a ele ajuda para alguns hospitais e farei todas as vezes que achar que é necessário. Todas as vezes muito bem recebido, de forma muito respeitosa por parte do governador. Sempre que ligo, o governador me atende, mas todo mundo sabe o meu posicionamento. Sempre fiz uma oposição responsável, como eu já disse aqui algumas vezes. Agora, especulação o ambiente e o momento é fértil para isso. É verdade que os diálogos eles se intensificarão daqui para frente. Está ficando, como você mesmo aí disse, assim, salvo surge alguma coisa diferente, cada vez mais claro como será a disputa no ano que vem. Então, é possível. Eu sou daqueles que não planto, não irrigo inimigos, não sou inimigo de ninguém. Posso ser adversário em qualquer ambiente, mas de forma respeitosa, de forma firme, a defesa daquilo que eu acredito. E continuo assim. Então, quem quiser ter meu apoio, seja para o governo do Estado ou chapa majoritária, terá que bater na tecla e se compromissar de verdade com algumas questões. O Hospital do Câncer, um centro diagnóstico por imagem, não abro mão disso de forma nenhuma, porque eu vejo a necessidade. Vivemos num estado onde 85% da população não tem plano de saúde, é SUS dependente. Eu vejo o sofrimento todos os dias no centro cirúrgico e fico triste quando eu vejo profissionais preparados, capacitados, e a gente não faz aqueles procedimentos porque muitas vezes não se tem um recurso para isso ou não se pagou o hospital para isso. Saber que Sergipe não faz um transplante de coração de rim há muitos e muitos anos é muito triste. Lembrar que Sergipe foi pioneiro nisso. Quando se fazia um transplante antigamente, nos colocava no topo da medicina do Brasil e do mundo. Hoje a gente tem profissionais para isso, mas hoje viramos um estado exportador de órgãos. Teve um dia aí, há uns 3 semanas atrás, que num dia só 2 famílias doaram os órgãos dos seus entes perdidos, mas esses órgãos não beneficiaram nenhuma família sergipana. Os aviões da Força Aérea, os aviões de carreira levaram para outros estados. E para mim, profissional da saúde, é muito triste, sabendo que na fila de hemodiálise existem milhares de pessoas. E mais triste ainda, sabendo que a gente tem condições de que fomos os primeiros do Norte e Nordeste a fazer tudo isso. E quem determina isso é a política, a decisão política. O governo, os governos municipal, estadual, achar isso que é prioridade. É muito triste não ver prioridade nisso. Se a gente tiver essa luta aí do Hospital do Câncer, é muito triste. A gente ainda está nessa pendenga, nessa mazela, enquanto pessoas morrem todos os dias ou sofrem por algum tipo de câncer. É muito triste tudo isso. E mais triste ainda pensar que tem dinheiro na conta há 10 anos. 10 anos, cara. 10 anos. Nesses 10 anos foram mais de 100 mil casos de câncer no Amorim, estado. neste assunto, nas 2 últimas entrevistas em que fiz com o governador Belivaldo Chagas, fiz a ele este questionamento e ele traz sempre uma argumentação da questão das pendengas judiciais que acabaram acontecendo nas licitações. Amorim concorda que essa é uma justificativa plausível? Eu acho que as pendengas elas podem existir, mas as pendengas não podem matar. Com certeza o nosso Poder Judiciário está muito sensível a tudo isso.
E essa é uma questão prioritária. Essa é uma questão prioritária. Tenho certeza que qualquer juiz, qualquer desembargador está muito sensível a essa questão. Não pode alguém tá prendendo, ou está aprisionando, ou está atrasando uma coisa como essa. Se tem uma coisa, uma obra que deveria estar se trabalhando de manhã, de tarde, de noite, era um hospital como esse. E a pandemia mostrou mais do que nunca a necessidade. Para onde foram os pacientes com câncer? Porque com câncer ele continua existindo no nosso estado, mesmo no período do Covid. Com certeza, muitos morreram em casa e muitos morreram antes de chegar na porta de qualquer hospital superlotado. Se tivesse um hospital de câncer, eles iriam diretamente para ali. E o que eu digo, fica mais triste ainda, que são 10 anos de pendenga. Que é isso? 10 anos de atraso. É muito triste. Em pleno século XXI, isso tudo realmente é muito triste. Tem que se vencer, tem que ter a ousadia de fazer esse enfrentamento. Porque a gente está lutando contra a vida ou a favor da morte, se não lutar. Então tem que ser ousado, tem que fazer esse enfrentamento urgentemente. Por aí, aqui não. E não. Colocar o financeiro, a ganância financeira de determinadas empresas com isso aqui, não. Então, é conversar com o judiciário, é conversar com as autoridades competentes e, com certeza, se resolveria logo. Que dinheiro tem na conta. Trabalhamos muito para isso. E bom que está surgindo uma alternativa paralela, que é o Hospital do Câncer de Lagarto, o Hospital do Amor. Eu fico feliz por ter sido um instrumento para isso também. Agradeço a bancada pela sensibilidade, não quero aqui nominar um ou outro, mas fico feliz por ter sido aquele que conheceu o seu Henrique e trouxe até Sergipe. Meu caro Eduardo Amorim, pergunta do Valtenes Porto. Edivan Amorim fará parte da campanha de 2022? Edivan Amorim está cuidando das coisas dele, está cuidando das empresas dele, está em paz, está feliz. Meu irmão foi muito injustiçado, apanhou muito, foi muito agredido, foi muito perseguido, como muitos empresários são perseguidos, como muitos políticos são perseguidos. Veja aí o prefeito Valmir Francisquinho, por que ele não enfrenta? Será porque é com medo de alguma perseguição? O que será? Então, Amorim também foi, e ele está cuidando nessa nossa pré-candidatura, meu amigo. Todas as decisões passam por mim. Ninguém nunca me obrigou a nada, ninguém nunca me obrigou a ser médico, ninguém nunca me obrigou a estudar direito, me pós-graduar várias vezes. A ser seu colega de Magna em jornalismo, nos encontramos algumas vezes nos corredores da faculdade, foi Narciso. É verdade? Verdade. Então, ninguém nunca me obrigou a nada. Então, estamos muito preparados, muito amadurecidos, a vida nos ensina muito, e às vezes esse intervalo depois de mandato é muito bom para a gente amadurecer mais ainda, sempre de forma muito respeitosa. Agora, não dá para se conformar, não dá para cruzar os braços, vendo tanta injustiça e vendo que poderia ser diferente, mais diferente para melhor no nosso estado, seja na saúde, na educação, nas diversas áreas. Meu caro Eduardo Amorim, então, resumindo para a Amorim, nesta conjuntura política, nada está descartado, inclusive um diálogo com o agrupamento governista, e Amorim volta a defender que Valmir tenha coragem e dispute o governo do estado. É essa a sua visão, Amorim? Quase isso. Nada, não. Nada é uma palavra muito fechada, muito completa. Tem coisas que estão descartadas, tem coisas que não dá para ajudar. Então, o que é que está descartado? Na hora certa, a gente julga o que é isso. Mas não dá para, sendo bem fiel às palavras, ao vocabulário, temos dialogado muito, de forma muito respeitosa. O que é que não estaria descartado, então? Ou o que é que estaria descartado? Por exemplo, dialogar com Belivaldo. Aqueles que não defenderem um hospital do câncer, aqueles que
não defender um centro diagnóstico por imagem, não terá meu apoio de forma nenhuma. Certo. Mas enquanto... Não respeitar de servidor, não, essa não é uma pauta que a Amorim vem sempre sempre referendando que exigirá. Mas enquanto agrupamento político, é possível um diálogo com o governo do Estado, por exemplo, com o grupo governista? conversar, a gente conversa. Como eu disse, eu fui até a prefeitura com o governador Dória. O governador Dória foi incentivador dessa aproximação. Mas a gente sabe, a gente conversar e concretizar, existe um espaço muito grande. A gente tem que pensar muito, mas eu sei respeitar o tempo. Aprendi isso. Todo anestesista e todo médico, Magna sabe disso, é muito eclesiástico. Tudo na hora certa, no momento certo, a dosagem certa. Então, com o PT, o senhor já teve muita rivalidade. É possível um diálogo com Rogério Carvalho? Não só eu, principalmente o PSDB. PSDB e PT eram inimigos terrenos. Eu não. Eu sempre tive um relacionamento respeitoso com o ex-governador Beda e participamos até da mesma chapa. E sempre terei. Eu me relacionava muito bem lá também em Brasília com todos eles. Eu já disse sim em muitas questões, mas também já disse não. Já disse não até para o meu próprio partido, quando fez a reforma trabalhista, que eu achava que deveria ser a reforma tributária. E ao próprio PSDB, que era o autor daquele projeto, que foi aprovado. A gente foi aprovado com o meu voto naquele momento. Então, eu acho que a gente vive um país onde se tributa muito, se tira muito do pobre. É hora de corrigir todas essas mazelas e eu já defendia isso naquela época. Então, vamos conversar e vamos dialogar. Então não há nenhum tipo de restrição de dialogar com o Rogério Carvalho? Esse ano conversei com o Rogério rapidamente. Estive no gabinete dele também, uma vez que eu estive no Senado, mas tratamos muito pouco de alianças e de política em si. Não houve nenhuma conversa, então, oficial sobre isso entre Amorim, o PSDB e o PT aqui em Sergipe? Não tivemos ainda. Perfeito. Para a gente poder encerrar, eu tenho aqui uma participação do Júnior Cheque. O ex-senador Amorim falou sobre o centro de imagem, porque ele, como parlamentar que foi durante 12 anos, não pensou nisso, por exemplo, para Itabaiana, terra natal dele, que vai ter o primeiro centro de imagem, fruto de emenda de bancada do deputado Valdevan 90. Porque eu só tinha uma emenda de bancada e essa emenda eu colocava todas elas para o Hospital do Câncer. Mas a ideia... Como é o nome da pessoa que... Júnior. Está falando? Júnior. Pois é, Júnior. Mas a ideia para o centro de imagem para Itabaiana foi minha. Eu o prefeito Adailton. Então, essa foi uma ideia minha. Mas eu não coloquei para o centro de imagem de Itabaiana porque eu achava que era uma coisa que teria que ser estadual. É melhor você fazer um grande centro que o governo do estado conduza, porque uma prefeitura de Aracaju conduza para todos os sergipanos que apenas fazer estritamente. Mas eu disse ao prefeito Adair, faça o centro de diagnóstico por imagem, e ele foi atrás das emendas e que bom que conseguiu. Mas a ideia partiu, sim, da nossa... Confesso, não disse só ele não, disse a outros prefeitos. Disse a Fabi Rito, quando foi prefeito, candidato a prefeito agora no Socorro, disse a muita gente. Não guardo as boas ideias para mim, não. Não era só o centro de diagnóstico por imagem, não. Eu também disse a alguns prefeitos, Gilson, Valmir, a Valmir de Itabaiana, ex-prefeito Valmir de Lagarto, para eles terem um equipamento como, por exemplo, uma usina de asfalto, já que são cidades que tinham dezenas de povoados. Itabaiana seguiu, Itabaiana comprou a usina de asfalto, e lá tem, e hoje asfalta não só as ruas da cidade, mas também os povoados. Todas essas ideias eu dei a muitos prefeitos. Então não era só conseguir emenda, não. A gente também participava com ideias. Agora, a caneta da execução não era minha. Por isso que eu lutei tanto para ser governador, para que eu pudesse executar. Porque se fosse governador, não tenho dúvida, o Hospital do Câncer já teria sido construído. Para que a gente possa encerrar mesmo, o Melo do Bugio ainda dentro deste assunto do Hospital do Câncer. Vamos lá. Narciso, bom dia. Eu não acredito que a gente vamos ter esse lenga-lenga do Hospital do Câncer de novo na campanha eleitoral. Não é possível. E a Amorim vai querer carregar esse badalo na vida toda até morrer. Porque Marcelo Deda foi pro Sírio-Libanês e morreu.
O vice-presidente da República, Alencar, foi no Sírio-Libanês, morreu. Então é o seguinte, o cara morre em qualquer lugar. Então eu acho o seguinte, que é importante, é interessante ter feito esse hospital, mas, poxa, o cara viveu a vida toda com esse badalo pendurado. Diga ele, com esses negócios de badalo pendurado a vida toda, que Elba Batalha perdeu a eleição de vereador e ele não se reelegeu para o Senado e perdeu a eleição de governo até para Valadares Filho. Eu acho que ele devia ter um discurso mais interessante. Bom dia. À vontade, Amorim, para que a gente possa encerrar, já lhe agradecendo por sua atenção de sempre ao nosso trabalho. Olha, eu respeito a opinião de todo mundo. Talvez você, com certeza, não está no dia a dia e não vê o sofrimento das pessoas. O sofrimento é grande, né? O sofrimento é grande. Não é badalo. As pessoas me perguntam, eu tenho que responder. Quem me fez essa pergunta foi alguns ouvintes e também o próprio Narciso. Sempre pergunta, mas é uma necessidade muito grande. 85% do povo sergipano não tem plano de saúde. E a oncologia é apenas uma área, mas existem muitas outras, e a fila é enorme. Cirurgias cardíacas, nas cirurgias ortopédicas, e poderia ser diferente. Então, quando a gente vem aqui defender essas coisas, a gente está defendendo a vida e a vida de muitos. Não daqueles que têm plano de saúde, que pode ir para o Sírio-Libanês, pode ir para o Aston, pode ir para o São Lucas, pode ir para outros lugares. Daqueles que não têm condições nenhuma. Precisa, sim, lutar pela vida, precisa defender a vida, precisa, porque se fosse feito, com certeza não estaríamos aqui discutindo isso. Agora, se conformar que o dinheiro está na conta há 10 anos e ainda não foi feito, é muito triste. Não sou eu que trago para a campanha, não sou eu que trago para o dia a dia. Realmente não é o único assunto. Aqui a gente fala de segurança e preparei para isso. A gente não tem a polícia de fronteira, poderia ter. A gente não fala a gente também fala de estradas, fala de educação, fala de tudo. Tem um sujeito que se preparou para ser governador do estado e ele diz, eu passei 8 anos da minha vida para isso. Mas sem respeitar a opinião do povo, a opinião popular, mesmo discordando. E você vê, a gente está pagando, aprendendo com o sofrimento. Você acha que Sergipe não poderia ser diferente? Claro que poderia ser. Hoje a gente tem um estado que tem muitas esperanças. Onde temos esperança na geração de emprego. As grandes fábricas foram embora. Petrobras, Cafém e tantas outras. E aí, sobrou o quê? Ninguém fala mais da cicultura, da agricultura, ninguém fala mais nada disso. E por que não trazer outras fábricas ou mirar em outro polo realmente de geração de emprego? Então, se a gente fala da saúde, é porque é muito carente. Mas eu só respondo aquilo que me perguntam. Amorim, encerrando mesmo, já cumprimentando aqui o Feiju também, que diz aqui, esse ouvinte que falou do Hospital do Câncer, acho que se referindo ao Melo, está no mesmo nível das pessoas que combatem a vacina. Lamentável. Caso o PSDB não venha a fazer aliança com nenhum candidato ao governo, Amorim vai com uma candidatura própria mesmo assim ao Senado ou só sairá candidato se fizer aliança com algum outro majoritário para o governo? Não, esse é um caminho. A lei nos permite isso. Eu não preciso ter um candidato a governador. Eu posso sair independente, já vi isso em muitas outras fases, não só no Sergipe, mas em muitos outros cantos, e sair de forma vitoriosa. Então, achar que é muito diferente e não é possível, com certeza. Antes só do que mal acompanhado. Muito bem. Amorim, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Fã. Até uma próxima, viu? Eu que agradeço, Matheus. Agradeço a você, a Magna, a Gabriel e agradeço ao bom Deus, a São Lucas. E mando aqui mais uma vez um abraço especial a todos os colegas médicos por esse dia, pelo nosso dia. Que Deus ilumine, que Deus realmente faça de todos nós um instrumento para ajudar a curar e amenizar o sofrimento. Forte abraço.
Forte abraço, Eduardo Amorim, pré-candidato ao Senado da República, concedendo essa entrevista aqui ao Jornal da Fã, repercutindo, portanto, a reunião, a passagem de João Dória aqui por Sergipe. Amorim disse que não descartaria um diálogo com Edivaldo Nogueira, inclusive para a formação de chapa aí, diante das especulações que estão sendo feitas. Pois é, mas Amorim trabalha mesmo para convencer Valmir de Francisquinho a ter coragem e disputar o governo do estado. Eu vou a um rápido intervalo comercial e volto já já com mais informações e a participação do povo, a opinião do povo sobre a confusão da CPI na Assembleia Legislativa. Não saia da sintonia. O Espaço Democrático do Rádio Sergipano volta já já.